Hoje, 30 de novembro de 2022, vamos dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura. Que todos tenham seus pensamentos conectados a Deus, para que possam receber todos os eflúvios que esta oração produz e traz. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando Mestre Shebne e de toda a hierarquia espiritual que comanda o Círculo Branco, e bem como a diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, e nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, em nome de Deus, estão abertos também na parte material os nossos trabalhos de hoje.
Eu posso compartilhar agora? Posso, né? Pode. Tem que botar a tela cheia, né? Ah, agora. Pronto. Já estava vendo passar, então? Então, Ok, deixa eu só minimizar aqui para começar. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos estudar uma mensagem que está fazendo aniversário, né? Que foi psicografada no mês de novembro, dia 20, mas há 74 anos atrás, 1948, mas que é perfeitamente válida aos dias atuais. É a mensagem número 72 de verdades que te foram ocultadas. Elas foram ocultadas, mas não são mais, né? É sobre isso que nós vamos falar, estudar sobre essa mensagem, que eu começo lendo o primeiro parágrafo. Quantas verdades e quantos exemplos já foram distribuídos pela Terra para nos orientar pelo caminho da vida e nos despertar para as atividades eternas? E por que ainda declinamos falar da vida superior que nos traz a luz e zombamos sempre daqueles em cujas consciências ela reflete com todo o seu resplendor? Olha só, gente, a espiritualidade sempre esteve presente em nossas vidas e ainda está e permanecerá. Então, em todo esse período que nós estamos vivendo aqui, nós somos tutelados e a nós foi enviados seres para nos orientar, tanto na parte espiritual quanto na parte material. E esses seres, muita gente chama de missionários. Alguns deles fizeram grandes trabalhos, realizaram grandes missões. E o que a gente mais conhece é aquele que chamamos de Jesus, que graças a eles tivemos uma divisão de era, antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso tem 2022 anos. E antes de Jesus, já vieram missionários, inclusive o próprio João Batista veio antes para poder anunciar a sua vida e preparar a humanidade daquela época para começar a receber as informações que Jesus passou. E depois de Jesus, ainda continuamos recebendo esses missionários para nos orientar sobre a vida, o conhecimento das leis espirituais. Mas já se passaram 2022 anos, só nesse exemplo que eu dei. Quanto já acumulamos de informações? E o que eu posso dizer para vocês é que tudo aquilo que precisa ser revelado já foi revelado. Cada um na sua época, de sua forma, baseado nas condições que a humanidade, que nós tínhamos a condição de receber. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, encarnação após encarnação, ainda nos é concedido seres para dar continuidade e desenvolvimento a esse trabalho. E o segundo parágrafo fala sobre isso. Afinal, que temos visto na pessoa de Francisco Cândido Xavier, que a gente chama de Chico Xavier, ou apenas Chico. Porventura, será ele um místico portador de grande enfermidade mental, como tem sido classificado pela cultura especializada de alguns cientistas daquela época ou na atualidade, que ainda se estuda, né? Chico. Não será ele uma personalidade anormal, uma personalidade anormal que psicografou mais de 450 livros, unicamente pela elevação de seu caráter e que pela sua superioridade espiritual até agora tem clamado no deserto como João Batista. Então, olha o que acontece. O próprio mestre nosso Jesus foi crucificado, foi escarneado, foi descrente e foi crucificado, foi morto. E até hoje ainda é incompreendido. E todos esses seres que se propõem a fazer isso, como o nosso Chico Xavier, que nós brasileiros temos o privilégio de conviver com ele, porque ele morreu em 2002. Então, da nossa era,
tem um ser como esse que faz uma grande obra e a humanidade ainda não, em sua totalidade, não está preparada para receber todos os ensinamentos que esse ser vem nos legando de tempo em tempo. Mas, mesmo assim, a espiritualidade não nos desampara. Mesmo que a gente venha negar tudo isso, mesmo que a gente não venha aceitar, mas mesmo assim, de tempo em tempo, esses seres vêm, reencarnam e fazem mais um pouquinho, né? Mas esse próximo parágrafo é algo muito interessante, que eu gostaria de refletir com vocês. Não importa a opinião sombria do orgulho humano, pois seja qual for a classificação dada pelas mentalidades em trevas, as mentalidades que ainda não têm o conhecimento das leis espirituais, ninguém poderá roubar-lhe o título de maior missionário da época, que ele foi conferido pelas suas próprias obras e que, por força da evolução, terá de ser reconhecido por todas as criaturas que lograrem o merecimento de compreendê-las. Então, vamos lá. A gente abstrai essa parte de maior missionário da época, né? E vamos pensar no seguinte: toda energia criada retorna ao seu criador. Então, tudo que a gente faz fica registrado. E com a nossa assinatura. Jussanã, na palestra passada, falou sobre esse magnetismo. E eu acrescento aqui que esse magnetismo faz gravar em nosso campo áurico tudo aquilo que nós estamos fazendo e permanece conosco, mesmo depois que a gente perde esse corpo físico. E quando a gente reencarna de novo, ele continua conosco. Então, todo o mérito do trabalho que Chico fez não requer a aprovação de nenhum de nós. Ele continua com ele e nós, como o Jussanã falou na palestra passada, por afinidade, por desejo de participar dessa mesma egrégora, desse mesmo trabalho voluntário, filantrópico que Chico fez, nós podemos fazer parte disso e até somar. Isso serve para o trabalho que Jesus fez, todos os outros missionários, nossos pequenos trabalhos que fazemos diariamente. Então, não importa o que a mentalidade em treva vai falar do que nós estamos fazendo, por exemplo, nesse momento, deixando de estar fazendo uma outra coisa para estar aqui compartilhando nosso sentimento, ajudando nossos irmãos que ainda não conseguiram compreender, a compreender as leis espirituais, para tornar a vida, as nossas vidas, porque estamos todos conectados, melhor. Então, esses próprios missionários que passaram por todos esses negações, né? essas perseguições, hoje estão regozijando de todo o trabalho que foi feito, e foi feito com muita força, porque não é fácil permanecer, né, na lei quando se tem uma avalanche de pessoas dizendo ao contrário. Mas se aquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, é feito com base na razão, com base na lei divina, não tenhamos medo. E vamos com força permanecer nesse trabalho, porque a nosso favor, muitos também se levantam. Não estamos só. Se utilizássemos a nossa própria razão para averiguarmos tudo de verdadeiro que existe por aí, concluiríamos que o mesmo indiferentismo de 2022 anos atrás, de todas essas eras, o mesmo apego às coisas da matéria e os mesmos defeitos que há mais de 2000 anos contribuíram para que as duras verdades espirituais fossem suavizadas pelo Mestre através das parábolas, permanece até hoje, em 2022, influenciando para que as obras mediúnicas daquele missionário lhe sejam ditadas em forma de romance. Algo que não é real, algo verídico, algo inventado, mas não era. Tá? De acordo com a condição mental dos seres, no momento que estes mestres encarnam, eles precisam adequar a sua linguagem, utilizando artifícios, como, por exemplo, parábolas, deixando que sua obra seja classificada como um romance, para que ela seja aceita pela sociedade. E até hoje, às vezes, ainda precisamos florear. Quando vamos conversar com alguém, eu fiz uma palestra sobre espiritualidade na prática. E em todos os momentos de nossas vidas, nós temos a oportunidade de praticá-las, as leis espirituais. Mas, às vezes, a gente precisa fazer isso, utilizar como se fosse romance, para que a gente seja aceito.
Não que a gente deva falar a verdade de como ela é, mas vamos analisar as pessoas que estão, né, precisando dessa informação, e se a gente for da forma mais natural, mais verdade, mais real possível, talvez elas vão se afastar e vão querer negar mais fortemente. Então, por isso esses mestres utilizaram essas parábolas, né, e utilizaram de forma romanceadas os seus livros para que a sociedade pudesse acolher. Mas o mais importante é o trabalho que é feito, e isso nenhuma mente sombria pode tirar o mérito. Os romances atuais também são tomados por obras imaginárias de um sonhador, e por isso ainda adquiridas por muitos para um passatempo e utilizadas como distração. Agora pense bem, se a verdade nos liberta, se o trabalho que nos é legado de conhecimento da lei espiritual nos tira o sofrimento, evita que a gente adentre e passe para o novo sofrimento, lega para a gente tudo de bom que a natureza tem a oferecer, e por que ainda a gente prefere os romances que eu estou falando agora nos romances reais, né? Aquilo que não vem acrescentar na nossa vida, só vem passar um tempo para poder ilubriar a nossa mente. Por que ainda temos essa necessidade, né? Então, eu tenho uma mensagem no final, né, que eu consegui compreender o que Pedra Roxa quis dizer, que eu vou falar sobre isso no final. Daqui a 2 slides. Se ainda detratamos e ridicularizamos aquele abnegado que vive isolado, retraído e concentrado no Altíssimo para cumprir a sua missão, o que não diremos daquele que nos falarão abertamente, viverão em nosso meio e compartilharão de vossas extravagâncias? Veja bem, se nós que estamos aqui fazendo um trabalho como esse tipo, estamos sofrendo esse processo de detratamentos, de ridicularização, de negação, de escarneação, de qualquer outro tipo de zombação. Imagine as pessoas que não estão falando sobre isso. Como é que elas conseguem viver com isso? Já imaginaram o tipo de sofrimento que essas pessoas estão passando? Né? Então, a gente precisa continuar com esse trabalho, na certeza daquilo que nós estamos fazendo e nos fortalecendo, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes esse tipo de, digamos, perseguição enfraquece se a gente ainda não tem a fé, a certeza daquilo do que nós estamos fazendo. Mas como nós estamos ainda no processo, às vezes temos até dificuldade de chegar lá na rua e falar o que nós somos espiritualistas, que acreditamos na reencarnação, e vai dizer para uma pessoa que está, né, com um ser amado desencarnando, fala, dá força a essa pessoa, e às vezes somos até apedrejados por isso, né? Então, a gente precisa ser forte, assim como foi todos esses seres que passaram por aqui, e persistente, e saber que todos nós somos tutelados por uma espiritualidade que nos cuida e nos orienta. Ó humanidade endurecida e negligente, de quem espera a verdade? De quem? Qual espécie de missionário que vos impressionará para influir na vossa transformação? Eis a razão por que várias missões foram distribuídas e quase todos escolheram e seguiram vidas diferentes, para que assim melhor possamos conhecê-los e classificá-los, a fim de optarmos em qual deles devemos crer. Todavia, até quando serão eles vítimas da ironia e do desdém humano? Minha gente, eu ouço ainda hoje que tem gente que está esperando Jesus voltar, que o céu vai se abrir, que vai sair de lá, né, das nuvens, anjos, querubins, serafins tocando trombetas, e vai ter uma escada, e Jesus vai descer e vai levar os arrebatados. Para onde? Não seria isso aí uma grande romance, uma obra de ficção científica que não cabe mais? Vem cá, Jesus vai levar quem? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? Que Deus é esse que escolhe pessoas? Então, quem é que você está esperando? Que tipo de missionário? Porque só a obra que Jesus fez já era suficiente para mudar o padrão vibratório de toda a humanidade, de cada um de nós. Estamos buscando de novo o retorno dele. E se ele voltasse, a gente ficaria impressionado. Por quanto tempo? Aí Jesus teria que permanecer aqui ou qualquer outro missionário, né?
como um Chico de novo? Que tipo de ser nós estamos buscando e esperando para poder fazer a mudança e as transformações? As verdades que a gente precisa já foi revelada. Você acha que Mestre Shepard tem necessidade de novo, buscar um médium para poder passar essas mensagens que já estão escritas, já estão replicadas, que Pedra Roxa vai encarnar de novo? Ou vai ficar buscando um outro médium para ficar dando mais do mesmo? Não. Nós já evoluímos o bastante, temos capacidade de ler e refletir, estudar e trocar, né, inclusive, o nosso sentimento com outro irmão. Não precisamos mais de novo que esses seres façam de novo a mesma coisa. A gente vai precisar o quê? Que o missionário venha e faça novos, né, efeitos mediúnicos, como foi feito com o surgimento do espiritismo, que levantava mesas, porque aquele momento, para que as pessoas acreditassem, baseado naquele momento, daquela época, era necessário aquilo, mas hoje não são mais necessários esse tipo de manifestação e esse tipo de aparecimento, porque se a gente for fuçar, se a gente for buscar, tudo aquilo que a gente busca não será concedido. E hoje vivemos na era da informação, da tecnologia, que você pode entrar e buscar a informação que você deseja, inclusive gratuitamente. Será que a vida do Senhor sobre as nuvens, como todo o seu poder e majestade, transformaria o nosso coração para cultivarmos o verdadeiro amor? Pode ter certeza que, se fosse, ele voltaria e voltaria dessa forma. Mas ele sabe que não é, assim como nós também sabemos. Não. Isto apenas nos sensibilizaria temporariamente, por alguns instantes, e livre dos sentimentos naturais da realidade. Esta vaga recordação não impediria de continuarmos nos mesmos erros. Porque nós somos esse sentimento. Nós ficamos eufóricos com toda essa manifestação, inclusive com as manifestações mediúnicas que acontecem aqui e ali, de formas isoladas, que são repetidas, né, por necessidade nossa. Mas quando sai dali, acabou. Aquela euforia, acabou a sensibilização. E aquele nosso esforço de permanecer com esta, né, realidade que acabou de ser apresentada para nós? Então, se a gente fizer isso, a gente não precisa mais desses tipos de manifestações, porque não é mais necessária. Ainda é para uma parte da humanidade que não conseguiu acompanhar essa evolução, mas também não conseguiu porque não se propôs a isso. No dia que se propor, tudo que é preciso já foi concedido. Basta ser utilizado, buscado e utilizado. Esta parte daqui que eu falei para vocês no início, que é muito forte, mas ela é real, né? Ela não está florida. Pedra Roxa fala o seguinte: ainda é cedo. Dadas as divergências de opiniões, ainda é cedo, porque as consciências não se libertaram do jugo do fanatismo religioso, e ainda é cedo, porque a verdade não poderá jamais adaptar-se ao nosso interesse. Olha, meus irmãos, aqui nós estudamos as leis, e uma delas a gente fala sobre a reencarnação. A morte não existe, a vida continua. Quantas vezes necessário for reencarnar, nós iremos reencarnar. Então, vamos nos esforçar o máximo que puder, até o último suspiro desse corpo, buscando as leis e praticando, respeitosamente seguindo. Mas saibamos que ainda precisaremos de outras encarnações para chegar a usufruir de todas as benesses que a espiritualidade, que a natureza tem nos oferecer. Infelizmente, mas ainda é cedo. Mas não tenhamos medo, porque, como eu falei, a morte não é o fim, até mesmo porque ela não existe, é uma transformação. Nós teremos diversas outras oportunidades e vamos deixar este ambiente aqui o mais agradável, o melhor possível, para que da próxima vez que a gente venha reencarnar, seja lá onde for, que a gente encontre um ambiente melhor. E vamos torcer para que pessoas, né, que estejam já com a condição de fazer esse tipo de trabalho, faça e propague por todo o canto da humanidade, porque nós podemos reencarnar em qualquer outro país, em qualquer outra cidade. Então, por isso, a religião, quando ele fala aqui, ela é conectada a algo temporal.
algo local, baseado nas condições daquele ambiente, como, por exemplo, né, aqui no Brasil nós temos as de matrizes africanas. Esse tipo de manifestação não pode acontecer em outros elementos que não têm esse tipo de elementos que se trabalha aqui. Mas as leis não, elas são atemporais e elas vigorem e podem ser aplicadas em qualquer tempo, independente da cultura e da consciência das pessoas. Pode ser lá onde não se existe nenhuma manifestação, né, de origem africana, onde não tem um espiritismo, onde não tem um Seixanoe. Não, pode ser lá na Groenlândia, pode ser lá no Polo Norte, no Polo Sul, no Japão, lá no Oriente, aqui no Ocidente. Em qualquer lugar, as leis, elas cabem. Em qualquer época. Foi adequada na época de Jesus, antes dele e é até hoje. Então, quando ele fala aqui sobre as lutas religiosas sufocadas através da compreensão, ele não está criticando as manifestações religiosas em sua diversa polaridade. Ele está aqui explicando que as leis imutáveis são as verdades que devem ser pregadas, porque elas não mudarão, independente da época e da região aonde elas são aplicadas. A religião, sim. Então, eu gostaria de finalizar essas palavras convidando a vocês, né, como no início nós fizemos um trabalho, né, aqui de doação de energia, cada um, ele doa aquilo que tem. Então, nesse momento, eu estou compartilhando com você o sentimento acerca dessa mensagem. E amanhã, quando eu acordar e levantar, eu vou ter um dia todo para poder praticar isso que eu estou falando. Então, eu convido a vocês também a reflexionar, a refletir um pouco mais sobre essas mensagens e amanhã multiplicar isso através da prática, transformando a vida de vocês, porque quando você está melhor, eu também ficarei melhor. E se todos nós nos unirmos e multiplicarmos isso, nós teremos uma humanidade, seja lá aonde for, em qualquer época, melhor. Então, vamos tornar esse ambiente mais agradável, sendo mais agradável, multiplicando, né, baseado na condição que vocês têm, fazendo a compreensão baseado na condição que vocês têm de compreender, mas sempre fazendo um melhor, um pouquinho até o último suspiro, porque vale a pena. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite. Seu Ernesto? Oi. Olá. O áudio está fechado, seu Ernesto. Pode Você Oscar, pode parar de compartilhar, Fábio? Isso, parou de compartilhar. Isso. Bom, em princípio, obrigado, Tairo, pela análise. Tairo preferiu, em vez de ler toda para depois analisar, ele preferiu ir construindo a leitura de cada parágrafo, ele analisando, que também foi um bom método. Acabou, ainda tinha um restinho de tempo, mas ele abriu mão. Eu Então, consegui? Agora, conseguiu. Conseguiu falar menos do que podia, né? Bem, vamos encerrar essa parte do trabalho para liberar a parte espiritual, que elas têm outros trabalhos agora para fazer. Não vamos ficar desassistidos, porque nós temos, além da nossa equipe espiritual nos assistindo, tem uma equipe de apoio que ficará conosco até o final. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao Criador e vamos fazer nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja.
E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, damos por encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando Mestre Shebner, a toda a hierarquia espiritual que governa o Círculo Branco, a espiritualidade que governa o Trevo Sagrado e a nossa espiritualidade pessoal que nos acompanha no dia a dia e que estará conosco até o encerramento dos nossos trabalhos e depois continuará conosco, porque é a missão deles estar ao nosso lado sempre. Então, em nome de Deus, os nossos trabalhos estão encerrados e até a próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir.